Deus! Tudo bem com vocês? Olha, nós tivemos um pequeno imprevisto aí na nossa transmissão, mas eu vou voltar aqui novamente, vou começar de novo o nosso texto. Fique ligadinho com a gente, porque olha, Deus quer falar com você. Existem muitas coisas que acontecem, mas nada vai impedir Deus de falar com você. Continue ligadinho aí com a gente. Agora você pode compartilhar esse vídeo novamente. Vai ser uma bênção aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Porque hoje é sexta-feira, é dia de libertação, libertação da alma, libertação do espírito, libertação do corpo, é dia da saúde, da cura divina, de você tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz por você, né? Ele morreu para que você pudesse ter saúde, para que você pudesse ser uma pessoa livre. E olha, irmãos, essa palavra, né, eu estava comentando um pouquinho no vídeo anterior. Essa palavra é uma palavra que vai dar uma abertura muito grande no seu entendimento. Porque o tema da mensagem hoje é o quê? Você está atento à sua santidade? Eu estava falando o seguinte, a santidade é uma coisa tão importante, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então, se eu não tiver em santidade com a palavra de Deus, eu não vou ver Deus em cada detalhe da minha vida. E o que é a santidade? A santidade são reparos que nós passamos na nossa vida, que vai fazendo com que cada vez mais você se torne uma pessoa semelhante a Jesus, né? Quem que não gostaria de ser como Jesus? Uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa prudente, uma pessoa, né, sábia, uma pessoa poderosa, maravilhosa como Jesus. E a palavra de Deus, quando ela vem ao nosso coração e nós damos ouvidos àquela palavra, ela vem para nos transformar. Às vezes é um pensamento que está ali na nossa mente, nós queremos realizar aquele pensamento, e às vezes a palavra vem mostrando que aquele pensamento não é um pensamento de acordo com a palavra, mas aquilo pode ser um pensamento de destruição. Então de repente você fala, puxa vida, Deus, tira esse pensamento da minha mente, porque eu não quero pensar mais nesse pensamento, eu quero um pensamento do Senhor. Então você vai mudando, né? Você vai sabendo e fazer as suas escolhas do que passa pela sua mente, do que passa pelo seu coração, das atitudes que você toma. Então essa é a verdadeira santificação. Você vai tirando aquilo que é errado da sua vida, né? E Deus vai acrescentando aquilo que é certo. E isso vai te aproximando de Deus. Por isso que o Senhor diz que sem santidade ninguém verá Deus. E quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vai ver. Você vai ver Deus no seu levantar, você vai ver Deus no seu trabalho, você vai ver Deus nas suas atividades diárias, nos seus relacionamentos, nas suas conversas. Você vai ver Deus na sua igreja, você vai ver Deus nas suas leituras, nas suas orações. O que é ver Deus? É você ver Deus movendo, Deus falando com você, Deus te mostrando coisas, né, que você não conseguia ver. E isso você vai vendo cada vez mais quando você se aproxima de Deus. E a santidade nada mais é do que as suas vestes espirituais se tornando mais alvas do que a neve. Tirando todas as escórias, tirando todas as máculas, né, que mancham as nossas vestes e que nos distanciam de Deus, porque o pecado distancia o homem de Deus. Então, a mensagem que eu quero passar para você é o segundo livro de Reis, capítulo 12. Você que está com a sua Bíblia aí, vai lá rapidinho para a gente poder ler esse texto e você vai entender que Deus nos deu uma missão. Por isso é a mensagem de hoje. Você está atento à sua santificação ou à sua santidade? É o que veremos. Capítulo 12, versículo 1 diz: No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incensos nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que trouxera a casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o rolamento,
o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente à casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhe disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. Que casa é essa? A casa de Deus. Então, pense só, né? Eu estava falando, às vezes você passa um tempo sem reparar a sua casa, e aí você vai começando a notar, né, algumas paredes descascadas, você vai notando algumas rachaduras, algumas fendas, né, que são rachaduras mais profundas, e todas essas coisas são preocupantes, nós devemos reparar, né, devemos arrumar. Então a casa de Deus, ela estava assim, ela estava cheia de buracos, ela estava cheia de fendas, estava cheia de rachaduras. E o rei chamou o sacerdote e deu a ele uma missão. Todo o dinheiro que ele arrecadasse das pessoas, eles deveriam arrumar a casa de Deus, reparar as fendas, né? Deixar a casa de Deus, como se diz, segura. Mas o que aconteceu? A obra não foi feita. No versículo 6, o rei Joás, ele fala: por que ainda não reparais a fenda da casa de Deus? Ou seja, os sacerdotes, eles tinham lá os seus costumes diários, né? De cuidar da casa de Deus, eles quem sacrificavam, né? O incenso na casa de Deus, eles tinham ali um trabalho com a casa de Deus. Para você ver que aquelas fendas, elas não estavam incomodando os sacerdotes, porque era impossível eles passarem pelas fendas da casa de Deus e não vê-las, né? É que eu estava dando exemplo, às vezes você está na sua sala e a sua sala tem duas lâmpadas, de repente uma queima e você começa a ficar incomodado, porque você vê, né, a claridade diminuir, você começa a ter dificuldades em fazer as coisas na sua sala, então o que você faz? Você corre e troca a lâmpada. Mas você vê que as fendas, elas não estavam aparentemente incomodando os sacerdotes. E levando essa palavra para os dias de hoje, lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a ordem de Deus para nós é nós cuidarmos do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma. Então, quando Deus falou que nós deveríamos cuidar, porque tem gente que acha que Deus tem que cuidar do corpo da gente, Deus tem que cuidar da nossa mente, Deus tem que cuidar do nosso espírito. Sim, Ele nos ajuda por meio do Espírito Santo, mas o cuidado tem que partir de nós. E às vezes nós temos fendas na nossa vida e nessas fendas não estão nos incomodando. Às vezes é um pensamento negativo na nossa mente, às vezes é um sentimento, né, ruim que está dentro de nós e a gente passa a conviver com aquele sentimento, a gente passa a conviver com aquele pensamento. Às vezes são costumes que nós temos na nossa vida que não estão de acordo com a palavra de Deus e que nós acostumamos com aquilo, né? A falar, às vezes, da vida alheia, às vezes nós ofendermos ao nosso próximo. Nós acabamos, muitas das vezes, nos acomodando e nos conformamos com aquela maneira de vida. E aquilo passa a não nos incomodar. Mas a verdade, irmãos, é que as fendas, elas dão abertura para sujeiras. Se a gente não zelar, né, pela casa de Deus, pelo nosso corpo, elas vão se abrindo, vão se tornando buracos, né, que vão dando lugares a outras coisas que vão invadir a nossa casa. Então, a importância de você reparar as fendas, né, as rachaduras, tanto que a Bíblia fala que o Elias, quando ele estava ali, juntamente com os profetas de Baal, antes dele clamar a Deus o fogo,
O que ele teve que fazer? Ele teve que reparar o altar. Por quê? Porque o altar estava rachado. Se ele não reparasse o altar, né, talvez ele não teria sucesso àquele clamor que ele queria levantar diante daqueles profetas. E a Bíblia ela é bem clara. Quando ele restaura o altar de Deus e ele clama ao Senhor, o fogo desce. Então, aqui a chamada do rei foi exatamente isso. Ô, Joiada, por que as fendas da casa de Deus estão ainda abertas? Por que não foram reparadas? Por que a casa de Deus não foi reparada? Porque talvez, né, tinham outras coisas para fazer, talvez outras prioridades, e a casa de Deus acabou ficando por último. Só que, amados, hoje, a coisa mais importante na vida do cristão é a santidade dele. Porque é a santidade dele que vai garantir a salvação dele. Então hoje a mensagem é exatamente isso. Você tem estado atento à santidade da sua vida? Você tem procurado reparar as fendas que aparecem muitas das vezes na sua vida? É como eu falei, às vezes é um pensamento negativo, mas às vezes é um pensamento prazeroso que não está de acordo com a palavra. Às vezes você é casado, mas no seu trabalho você conhece lá uma moça, um rapaz, e você fica ali pensando naquela pessoa, né? Nos seus tempos ali de trabalho, a sua mente não pode ser de outra mulher que não seja a sua mulher. O seu pensamento, né? Você, esposa, não pode ser de um outro homem a não ser o seu marido. Mas às vezes, como se diz, é prazeroso, né? O rapaz que foi lá, fez uma gracinha, a moça que foi lá foi tão gentil. Às vezes a esposa não é tão gentil, né, como aquela outra conhecida, e aquilo fica na mente da pessoa. Ou às vezes, né, hoje nós temos a tecnologia, e de repente você está acessando algo e aparece às vezes uma pornografia, né? Aparece ali uma foto de uma pessoa nua. E a curiosidade de eu vou, não vou, clico, não clico, deixa eu só ver onde é que vai, e daqui a pouco a pessoa hoje ela olha, não tá amarrado, não posso ver isso, aí no dia seguinte aparece de novo e ela se sente atraída de novo por aquilo, ela clica de novo e daqui a pouco quando ela vai ver, aquilo se torna um hábito na vida dela, não fica sem ver, sem clicar aquilo. E aquilo não incomoda mais, quer dizer, a fenda tá lá na vida dela, e ela não repara. E aquilo vai entrando, é uma sujeira que entra, daqui a pouco entra outras coisas, e a pessoa vai perdendo a santidade dela, porque cada vez que a pessoa, ela, como se diz, ela aceita, né, a proposta do mal na vida dela, um pecado, uma tentação, ela aceita aquilo na vida dela, ela está manchando as vestes espirituais. E as vestes é aquilo que faz você ser reconhecido no mundo espiritual, né? O diabo ele tem como nos condenar por meio das nossas vestes espirituais, que eu não vejo, você não vê, mas no mundo espiritual Deus ele vê como o diabo também vê. Então cada dia que passa nós temos que santificar as nossas vestes. Então todos nós precisamos passar por reparos. Todos nós precisamos restaurar a nossa mente, restaurar o nosso coração, restaurar o nosso corpo, né? O nosso espírito por meio da palavra, né? Tem um pensamento ali que não está de acordo com a palavra, entre em oração, apresente a Deus ali, Senhor, tua palavra diz que a minha mente é a mente de Cristo. O Senhor Jesus como se diz, Jesus não permitiria que esse pensamento ficasse na mente dele. Eu também não permito em nome de Jesus. Como eu falei, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma chateação, às vezes a pessoa guarda um ódio no coração, ela guarda uma mágoa a vida toda, ninguém sabe que está guardada ali aquela mágoa. Às vezes é uma palavra que ela ouviu de uma pessoa, alguém falou um pouco mais duro com ela não gostou daquelas palavras e ela guarda aquilo no coração e aquilo está consumindo ela por dentro, mas ela não sabe lidar com o sentimento, então ela fica, né, com aquilo dentro dela e aquilo está apodrecendo o espírito dela, apodrecendo as vestes espirituais dela e ela está se afastando de Deus. Então, amados,
Hoje o recado de Deus né? Estou sendo um pouco mais breve, porque a gente teve aí um horário um pouco mais curto. Mas eu quero que você estude essa palavra. As nossas vestes têm que ser puras. Então restaure hoje, repare, ore a Deus e peça que Deus mostre a você se existem fendas na sua vida. E não deixe para reparar essas fendas lá no seu futuro. Repare as fendas hoje, para que lá no seu futuro você não seja pego de surpresa, né? Quando você realmente precisar ali do agir de Deus, e Deus não vai poder fazer algo porque as suas vestes estão sujas, né? Você está longe de Deus. Então, é claro que se você clamar de todo o seu coração, Ele vai estar com você, né? Ele diz na palavra que todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Mas para que eu não precise passar por esse vale, vamos começar a restaurar hoje o altar, a casa de Deus. Fica com essa pergunta, versículo 2. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, o sacerdote ainda não tinha reparado as fendas da casa de Deus. Puxa vida, quanto tempo se passou que aquele sacerdote não se atentou para a ordem do rei. Estava nas mãos dele aquela missão. Mas talvez as fendas não incomodavam o coração do sacerdote. Irmãos, as fendas, elas têm que incomodar o nosso coração. Quando vinha o pensamento, aquele pensamento tem que nos incomodar. Peça que o Espírito Santo faça você se sentir incomodado com as fendas da vida, para você repará-las e se santificar na presença de Deus. Quero orar por você agora. Prepare o seu copo com água, tinha mais coisas para falar. Quem sabe Deus nos permite a gente se aprofundar um pouco mais nesse texto no domingo, mas aí Deus é que vai dar direção. Mas que hoje você fique com essa palavra. E agora eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero consagrar o seu copo com água. E eu tenho certeza que Deus vai usar esse copo com água para curar a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, para a glória de Deus. Então, feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei, Pai, o quanto existe uma batalha espiritual para que nós não venhamos a receber o conhecimento da verdade. Porque o Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo não quer que nós cristãos venhamos a receber o conhecimento da verdade, mas hoje a verdade foi revelada. A palavra foi pregada, Pai, e muitas pessoas hoje estão tomando uma posição no mundo espiritual, tendo como prioridade de fechar as fendas, reparar, meu Deus, a sua mente, o seu coração, o seu espírito, Pai, para que venhamos a viver em santidade ao Senhor. Mas Deus, eu oro para que o Senhor coloque nas moléculas dessa água o remédio, para trazer a cura para aqueles que estão doentes, para trazer, meu Deus, a liberdade para aqueles que estão oprimidos, Pai. Eu não sei o que esta pessoa precisa, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor tem o poder, Pai, nesse momento de curá-la. Pai, nós consagramos esta água ao Senhor em nome de Jesus. Pode participar. E ainda com seus olhos fechados, entre em concordância com a minha oração. Pai, não há distância no mundo espiritual. O Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe. Por isso, Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que ora com fé. Essa pessoa que está dizendo, eu vou reparar as fendas. Talvez tem pessoas que estão com tantas fendas em sua alma, em seu espírito, que elas não têm mais, meu Deus querido, sentido essas fendas. Ah, mas demônio, você hoje foi descoberto. Você vai soltar da mente dela, você vai soltar do corpo dela, você vai soltar do coração dela agora, porque Deus me deu essa autoridade e eu estou usando essa autoridade contra você, diabo. Eu digo, solte essa pessoa, esse pensamento destruidor, esse pensamento negativo, esse sentimento opressor que faz essa pessoa viver apavorada, que faz essa pessoa pensar até em tirar a própria vida. Você, demônio, que faz essa pessoa se sentir, meu Deus, a menor pessoa do mundo, solte a vida dela, Satanás.
porque Deus a fez para ser um sucesso, para ser bem-aventurada. Então solte a vida dela com a sua cegueira espiritual, com a sua dureza de coração. Pega a sua enfermidade, demônio, e saia do alto da cabeça até a planta dos pés. Essa enfermidade não é dela, saia desse corpo agora, seja o que for, seja um câncer, meu Deus, seja um problema na válvula do coração, meu Deus, seja um problema sanguíneo, seja um problema, meu Pai, reprodutor, onde estiver o mal, vai sair desse corpo agora, porque eu estou mandando essa obra do mal sair, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa receba visão, que ela receba hoje audição, Pai. Essa pessoa que não podia mexer o braço, que ela volte a mexer esse braço. Essa pessoa que estava com dificuldades para andar, meu Deus, que as pernas dela se firmem agora, como foi dada a ordem nas Escrituras, em nome de Jesus, onde tinha um órgão danificado, Pai, ele agora foi restaurado, restituído pelo seu poder, porque a tua palavra é verdade, Pai. Eu abençoo os familiares que estão sendo apresentadas nessa reunião, meu Deus, aquela pessoa que está no leito do hospital, aquela pessoa que está, meu Deus, na rua, onde ela estiver, alcança, liberta, cura, transforma, Senhor, a vida dessas pessoas para que elas sejam testemunhas do Senhor, para que, Deus, elas sejam um canal de bênção por onde elas estiverem. Deus, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso, em nome de Jesus. Eu te abençoo para a glória do Pai. Amém? Graças a Deus, irmãos. Olha, eu creio que o pouco tempo que nós tivemos aqui foi o suficiente para você ser alimentado. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque domingo agora é o primeiro domingo do mês. E eu quero ter você comigo às 8h30 da manhã. Eu vou transmitir a você uma palavra que também vai santificar a sua vida, vai purificar as suas vestes, vai te aproximar de Deus. E você vai poder ver Deus em todos os sentidos da sua vida. Então esteja conosco às 8h30 da manhã, vamos nos alegrar, vamos louvar a Deus, vamos compartilhar das mensagens maravilhosas. Se você também tiver testemunhos dessas lives, você vai poder escrever, a gente vai poder estar anunciando e contando o seu testemunho. E logo, logo nós vamos chegar às os nossos cultos presenciais, hein, pessoal? Logo, logo tem notícia boa aí e logo, logo estaremos lá no Buffet Oasis, transmitindo os nossos cultos, e você vai estar presente com a gente, tá bom? Então, domingo, 8h30 da manhã, tem um compromisso com você. Que Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.